Quilombo dos Palmares, que se calcula que teve até 20 mil pessoas. Então, quando nós falamos de quilombo, é uma palavra muito vaga. A palavra quilombo, que ela pode ser escrita de duas maneiras. Ela pode ser escrita quilombo ou quilombo. Quilombo com K é geralmente do vocábulo banto, e isso significa acampamento. Como faz aí acampamento? Acampamento. Ou seja, um local onde você ficaria temporariamente durante a sua viagem. Essa é a palavra original. Quando chega nas Américas, a palavra fica o local aonde os negros se refugiam. Que bom. Uma outra palavra é mucambo. Dentro de um quilombo pode ter vários mucambos. Mucambo seria uma unidade menor. Se tem vários mucambos, se forma um quilombo. Quase que todos os quilombos reproduziam a sociedade africana, ou seja, eram sociedade monárquica. Tinha um rei, né? Tinha um súdito. Eles tentavam, de alguma forma, reproduzir o mesmo sistema de vida que eles tinham anteriormente. E cada grupo se formava de diferentes maneiras, né? Porque, como vocês sabem, a África é um continente muito vasto e que tem diferentes etnias, que tem diferentes costumes. Uma das coisas que às vezes as pessoas não sabem é que grande parte dos quilombos não eram formadas simplesmente por negros africanos. Tá? Eram também formadas por indígenas, né? Principalmente no Brasil, se formou grupos junto com os indígenas e também com alguns europeus que estavam fugindo da sociedade na época. Ou seja, porque estavam procurados pelo governo, ou porque tinham alguma conta para pagar, ou até mesmo pessoas que se simpatizavam com aquela causa. Então, o quilombo ele era formado basicamente pelas 3 raças existentes no Brasil. No caso das Américas, principalmente Suriname, Carolina do Norte, né? Não na Jamaica nem em Cuba, né? Mas no Suriname, na América do Norte, se cruzou muito o negro africano juntamente com os índios. E aí nós temos o que chamamos de seminiolos. Seminiolos. Que é o africano juntamente com o indígena norte-americano, né? Que se cria uma grande comunidade. Quando os quilombos ficavam muito fortes, e isso aconteceu em vários locais, na Jamaica, no Brasil, né? Em Cuba, o que acontecia? Esses quilombos iam crescendo de uma forma tão grande que o governo tinha 2 opções. Uma, juntar um exército muito grande e tentar destruir esse quilombo. Outra, ir nos quilombos e negociar diretamente com o chefe do quilombo. E a maioria das negociações eram feitas de uma maneira. Primeiro, as pessoas que tivessem nascido
dentro do quilombo e as pessoas que fundaram o quilombo tinham direito de ficar. As pessoas que tinham chegado recentemente teriam que ser devolvidas. E eles assinavam um tratado de que não iriam fazer mais ataque nas fazendas para trazer mais pessoas para dentro do quilombo. Porque uma das grandes questões que ficou é que quanto mais forte os quilombos ficavam, com mais força os quilombolas. Quilombolas são as pessoas, né? Quilombolas. Quilombolas são as pessoas que vivem no quilombo. A gente chama de quilombolas. Eles ficavam mais fortes e com mais força para agora não simplesmente se defender, mas também atacar para pegar provisões, trazer mais pessoas, né? Pegar armas e também fortalecer mais o quilombo. Então, cada vez mais é ficando perigoso para o governo local. E muitas vezes o governo local pedia ajuda ao seu país, a Inglaterra, a França, né, no caso Portugal, para trazer reforço para combater os quilombos. Então, na Jamaica, né, isso aqui é um acordo que está sendo feito, né, entre os quilombolas, né, e o governo inglês, de que eles não fossem mais atacar as plantações e também não fizessem mais crescer. Geralmente o que eles faziam, eles delimitavam uma área, né, e deixavam que essa área fosse ocupada pelos quilombolas. Na Jamaica, os quilombos, por ter muitas montanhas, teve grupos que sobreviveu por muitos e muitos anos, né? Então, há reminiscente de quilombos na Jamaica até hoje. No Suriname, né? Em Cuba e no Brasil, né? É claro que todo processo, né, de revolução vai existir uma contra-revolução. Ou vai existir pessoas, né, que vão estar do lado, né, da oposição para tentar com isso ganhar algum proveito. E nós temos no Brasil uma palavra que nós chamamos capitão do mato. Capitán del bosque. Capitão do mato. Capitão. Vou parar um pouquinho mais para ver. Capitão do mato. Né? O capitão do mato geralmente era um negro, né, que conhecia algumas das táticas dos quilombolas e que juntamente com os portugueses ele ia nesses locais ajudar a trazer, né, o negro fugitivo. Então até hoje nós usamos essa expressão no Brasil, né? Se uma pessoa está contra a causa, a gente fala, pô, você está parecendo capitão do mato. Ou seja, embora você seja da mesma raça que a gente, embora você esteja na mesma causa com a gente, mas você está ajudando o outro lado para capturar a gente, né? Então, essa é a figura que tem, né, o capitão do mato, né, trazendo um negro refugiado, né? Uma das questões que eu falo muito, às vezes, quando eu estou fazendo a minha palestra, não é o caso aqui, mas no Brasil, é porque às vezes as pessoas têm uma expressão que fala escravo fugido. Sim. E eu gosto sempre de exemplificar uma coisa, porque
escravo é uma condição